Eu nasci em uma família rural comum e nossas condições de vida em casa eram bem medianas. Meu vizinho era professor e sua família era rica e muito respeitada havia gerações. Eu sentia muita inveja. Quando eu era criança, os vizinhos comiam macarrão, enquanto minha família só podia se dar ao luxo de comer pão de milho. Quando os vizinhos caminhavam pela rua, todos do vilarejo os cumprimentavam ativamente, mas eles se limitavam a nos cumprimentar superficialmente. Quando via os filhos do vizinho vestidos com capricho e limpeza, e depois olhava para minha jaqueta acolchoada de algodão desgastada, eu tinha vergonha de estar com eles, sentindo-me muito inferior. Pensava comigo mesma: quando crescer, vou ganhar dinheiro para melhorar as condições de vida da minha família. Assim, poderemos levar uma vida boa e os outros nos respeitarão. Quando eu tinha 15 anos, meu pai foi condenado a 7 anos de prisão por questões políticas. Como nossa família não tinha dinheiro nem poder, até meu tio nos intimidava e até fez minha tia bater em minha mãe por causa de assuntos triviais. Ao ver isso, meu coração se encheu de ódio e isso alimentou ainda mais meu desejo de ganhar dinheiro, pois eu achava que os outros só deixariam de nos intimidar se ficássemos ricos. Muitas vezes eu ouvia as pessoas dizerem: os pobres não lutam contra os ricos e os ricos não competem com as autoridades. Os ricos podem usar o dinheiro para esmagar os pobres e uma autoridade pode levar um pobre à morte com uma única palavra. Eu pensava comigo mesma: somente com dinheiro uma pessoa pode ter poder e status e não ser menosprezada ou intimidada. Preciso ganhar dinheiro. Mais tarde, soube que poderia ganhar dinheiro como motorista de táxi. Então fui tirar minha carteira de motorista. Depois de dirigir o táxi por um tempo, senti que não estava ganhando dinheiro suficiente. Então comecei a trabalhar com vendas em uma empresa e consegui ganhar milhares de yuans de comissão ao fechar um negócio. Para ganhar mais comissão, eu passava a maior parte do tempo fazendo ligações e, mesmo quando estava exausta e com tontura, não fazia pausas. Mesmo quando minha garganta ficava rouca, eu não parava para beber água. Desde que o cliente estivesse disposto, eu ia a qualquer hora. Às vezes, voltava para casa no meio da noite, sentindo-me completamente exausta. Mas ao pensar nos milhares de yuans que ganharia de comissão após fechar um negócio, eu não me sentia mais tão cansada. Depois que nos casamos, em 2002, meu marido e eu abrimos um restaurante para melhorar as condições de vida de nossa família. Em 2003 surgiu a SARS e depois de estar em operação por mais de 1 ano, o restaurante não estava dando lucro, então o transferimos. Não fiquei satisfeita por simplesmente fracassar assim, então abrimos outro restaurante. Mas, no final, por vários motivos, não pudemos continuar a tocá-lo. Eu estava sofrendo e desesperada, mas não estava disposta a desistir. Então eu disse a mim mesma: em prol da vida da minha família e para que as pessoas parem de nos menosprezar, não posso desistir tão facilmente.
tenho de continuar trabalhando duro. Eu me recuso a aceitar que não posso ganhar dinheiro. Mais tarde, meu marido e eu abrimos outro restaurante e ficávamos tão ocupados todos os dias que eu nunca dormia antes da meia-noite. Para economizar dinheiro com outro funcionário, eu ainda lavava pratos, limpava o chão e fazia faxina mesmo quando estava grávida de meu segundo filho. E depois que ele completou 1 mês, voltei a trabalhar no restaurante. Com o tempo, o restaurante foi ficando cada vez mais movimentado, com dezenas de mesas cheias todos os dias, e eu ficava numa correria danada para atender aos fregueses. No verão, muitas vezes eu tinha dores de cabeça por causa do calor, e ficávamos tão ocupados que eu não tinha tempo nem para beber água. Fiquei física e mentalmente exausta. Mas quando vi que ganhamos mais de 10.000 yuans num dia, fiquei muito feliz e pensei que não importava o quanto as coisas fossem difíceis ou cansativas, tudo valeria a pena. Com o nosso trabalho árduo, não somente adquirimos carro e casa, como conseguimos economizar um dinheiro. Pensei comigo mesma, depois de todos esses anos de dificuldades, finalmente posso erguer a cabeça e viver com dignidade. Tempos depois, meu marido abriu uma empresa de investimentos e até construiu uma fábrica em nossa cidade natal. Estávamos obtendo tanto lucro que nem conseguíamos contabilizá-lo. Meu filho me disse: "Mamãe, o porta-malas do papai está cheio de dinheiro." Muitas pessoas começaram a tentar se aproximar para ganhar nosso favor. E sempre havia alguém para ajudar com o trabalho em casa. Até mesmo funcionários do governo vinham conversar conosco. Quando eu andava pela rua, as pessoas me cumprimentavam de longe e, quando falavam de mim, faziam um grande sinal de positivo. E também diziam aos meus pais: "Sua filha é realmente impressionante. Em apenas 1 ano, construiu 3 casas, além das 2 fábricas e do restaurante que já havia construído na cidade. Incrível!" Ouvir as pessoas dizerem isso me deixava muito satisfeita. E eu pensava comigo mesma: é ótimo ter dinheiro, finalmente posso honrar meus pais. Deve-se sempre ter um objetivo maior, pois quando você tem dinheiro, as pessoas começam a olhá-lo diferente. É como dizem: quando você é pobre na cidade, ninguém liga para você. Mas quando é rico nas montanhas, encontra parentes que nem sabia que tinha. Depois de todos esses anos de trabalho árduo, finalmente posso erguer a cabeça. Desfrutei de uma vida como essa por 2 ou 3 anos. Mas apesar de termos dinheiro, propriedades e tudo o que precisávamos, e o restaurante, a empresa e as fábricas estarem funcionando sem problemas, eu sempre sentia um vazio no coração. Meu marido costumava sair com os clientes para comer, beber e se divertir, e frequentemente ficava fora a noite toda. Ficou cada vez mais ausente de casa e não cuidava das crianças. Raramente tínhamos a chance de fazer uma refeição juntos em família. Ganhamos dinheiro, mas perdemos a sensação de lar. Eu tinha uma mistura de emoções no coração e uma profunda sensação de inquietude.
Quando tinha tempo livre, ficava entediada e não encontrava nada para fazer, a não ser zanzar por aí para passar o tempo. Não demorou e os investimentos do meu marido fracassaram e ele foi preso por se envolver num caso financeiro. A fábrica não podia mais funcionar e descobriu-se que a gerência da empresa havia desviado dezenas de milhões em fundos. Por isso não tivemos escolha a não ser vender nossos carros e nossas propriedades para quitar as dívidas. Até o restaurante que eu tocava teve de ser vendido. Depois desse incidente na nossa família, amigos e parentes se afastaram de nós, olhando-nos com frieza e nos ridicularizando. Em meio ao meu sofrimento, descobri que meu marido estava tendo um caso. Fui completamente pega de surpresa por isso. Para mim, foi difícil aceitar todos esses reveses em nossa sorte, e eu gritei em meu coração: "Oh Deus, essa é a minha sina?" Eu estava em agonia e desespero tão profundos que fiquei noites sem conseguir dormir e não tinha ninguém com quem compartilhar a dor em meu coração. Eu estava em agonia e desespero tão profundos que fiquei noites sem conseguir dormir e não tinha ninguém com quem compartilhar a dor em meu coração. Não conseguia aceitar que todos os meus anos de trabalho árduo tinham sido arruinados. Então quis encontrar alguém com quem abrir uma fábrica, mas nunca encontrava uma pessoa adequada. Então tomei dinheiro emprestado para comprar um carro e comecei a trabalhar como taxista para ganhar dinheiro. Devido à frugalidade, foco mental constante, dieta pobre e falta de sono, meus vasos sanguíneos se enrijeceram e comecei a ter altos níveis de lipídios no sangue e pressão alta. Também desenvolvi nódulos na tireoide. Depois, minha saúde se deteriorou ainda mais. Meus olhos lacrimejavam com o vento, minha visão ficava embaçada e eu também tinha inchaço na cabeça e aperto no peito com frequência. Quando as dores de cabeça ficavam fortes, eu tinha de dirigir com uma mão pressionando a nuca e a outra no volante. Eu não esperava que, 2 anos depois, todo o dinheiro que ganhei dirigindo seria roubado por meu sobrinho. E, sem mais nem menos, minhas economias, para as quais eu havia dedicado anos da minha vida, se foram. Senti-me totalmente desolada e desamparada. Por fim, meu corpo não aguentou mais e tive de parar e descansar para me recuperar. Em minha solidão silenciosa, pensei comigo mesma: trabalhei tão duro para ganhar dinheiro durante todos esses anos, mas, no final, não ganhei nada e só acabei com o corpo cheio de doenças. Será que estou destinada a passar minha vida sem poder ganhar dinheiro? Em minha dor, enquanto me debatia à beira do desespero, o Evangelho de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias veio a mim. Em março de 2021, um amigo me deu testemunho sobre o Evangelho de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, dizendo que Deus havia se encarnado novamente e realizado uma nova etapa da obra, e que ele estava falando palavras para julgar e purificar as pessoas,
restaurando, por fim, as pessoas à semelhança com a qual Deus as criou originalmente e restaurando a vida humana à forma como era no Jardim do Éden. Fiquei muito feliz depois de ouvir isso e, após um período de investigação, aceitei a nova obra de Deus. Mais tarde, li as palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: Deus usa sua vida para prover todas as coisas, tanto vivas quanto sem vida, colocando tudo na boa ordem pela virtude de seu poder e autoridade. Esse é um fato que ninguém pode conceber ou entender, e tais fatos incompreensíveis são a própria manifestação e testamento da força vital de Deus. Agora, deixe-me contar-lhe um segredo. A grandeza e o poder da vida de Deus não podem ser sondados por nenhum ser criado. É assim hoje, foi assim no passado e será assim no futuro. O segundo segredo que hei de transmitir é este: a fonte da vida para todas as criaturas vem de Deus. Por mais diferentes que sejam em termos de forma ou estrutura de vida, e não importa que tipo de ser vivo você seja, nenhuma criatura pode se voltar contra a trajetória vital estabelecida por Deus. De toda forma, tudo o que desejo é que o homem entenda isso. Sem o cuidado, a proteção e a providência de Deus, ele não pode receber tudo o que deveria receber, não importa quão diligentemente tente ou quão arduamente se esforce. Sem a provisão de vida de Deus, o homem perde o valor de viver e o sentido da vida. Como Deus poderia permitir que um homem que desperdiça frivolamente o valor da sua vida possa ser tão despreocupado? Como já disse, não se esqueça de que Deus é a fonte da sua vida. Depois de ler as palavras de Deus, fiquei profundamente comovida e entendi que Deus tem soberania sobre todas as coisas e controla a sina da humanidade. Por mais que se esforcem, as pessoas não podem alcançar o que Deus não predestinou para elas. Eu achava que minhas mãos eram tão capazes quanto as dos outros e que, se eles podiam fazer algo, eu também podia. Mas, depois de todos os meus anos de trabalho árduo, embora tivesse ganhado dinheiro e conseguido adquirir carros, propriedades, uma empresa e ativos, justo quando tive um pouco de sucesso, tudo desapareceu em um instante. E depois, o dinheiro que ganhei dirigindo o táxi por 2 anos foi roubado pelo meu sobrinho. Finalmente entendi que as pessoas não podem mudar sua sina e que, nesta vida, não posso obter o que não está destinado para mim, por mais que eu tente. Quando percebi isso, meu coração finalmente ficou em paz e tive uma sensação de tranquilidade. Eu vivia tão angustiada porque não reconhecia a soberania de Deus e estava sempre lutando contra a sina. Depois de ler as palavras de Deus, entendi que tudo é predestinado por Ele e que sou apenas um ser criado insignificante e que deveria me submeter à soberania e aos arranjos de Deus. Então, li as palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: na vasta extensão do mundo, os oceanos assoreiam-se em campos, e os campos alagam-se em oceanos inúmeras vezes. Não há ninguém que seja capaz de liderar e guiar esta raça humana, senão aquele que tem soberania sobre tudo dentre todas as coisas. Não há nenhum poderoso para mourejar
ou fazer preparativos para esta raça humana. Muito menos alguém que seja capaz de liderar esta raça humana para a destinação da luz e libertá-la das injustiças do mundo do homem. Deus lamenta o futuro da humanidade. Ele se entristece diante da queda do homem e lhe dói que a humanidade marche, passo a passo, para a decadência e para a senda sem retorno. A humanidade, tendo se desviado da provisão de vida do Todo-Poderoso, ignora o propósito da existência, mas teme a morte mesmo assim. Ela está sem ajuda e sem ninguém de quem possa depender, mas continua relutante em fechar os olhos e se fortalece para sustentar seu saco de carne, que é desprovido de qualquer sentimento espiritual e arrasta uma existência ignóbil neste mundo. Você vive desse modo, sem esperança, como fazem os outros, sem objetivo. Só o santo da lenda salvará as pessoas, que, gemendo em meio ao sofrimento, anseiam desesperadamente por sua chegada. Essa crença permaneceu por muito tempo irrealizada naquelas que carecem de consciência. No entanto, elas ainda anseiam por isso. O Todo-Poderoso tem misericórdia dessas pessoas que sofreram profundamente. Ao mesmo tempo, sente-se avesso a essas pessoas que não têm consciência alguma, pois têm de esperar muito antes de receber uma resposta delas. Ele quer buscar seu coração e seu espírito, e trazer-lhe água e comida, para que você desperte e não tenha mais sede ou fome. Quando você estiver cansado e quando sentir um pouco da desolação deste mundo, não se sinta perdido, não chore. Deus Todo-Poderoso o vigia, abraçará a sua chegada a qualquer tempo. Ele está vigiando do seu lado. Ele está esperando você voltar, esperando pelo dia em que você recuperará a memória de repente. Quando você perceber que veio de Deus e que, em algum momento desconhecido, você perdeu a direção, em algum momento desconhecido, ficou inconsciente na estrada e, em algum momento desconhecido, você teve um pai. Quando perceber, além disso, que o Todo-Poderoso sempre esteve vigiando, esperando ali por muito, muito tempo pelo seu retorno. Ele tem ansiado desesperadamente, esperando uma resposta sem obtê-la. Seu vigiar está acima de qualquer preço e é em prol do coração humano e do espírito humano. Talvez sua vigília seja indefinida, ou talvez tenha chegado ao fim. Mas você deveria saber exatamente onde o seu coração e o seu espírito estão agora. Depois de ler as palavras de Deus, fiquei profundamente comovida e tomada por uma sensação de calor. Percebi que Deus esteve esperando pelo meu retorno o tempo todo. No início, eu tinha sido obstinada em minha busca por dinheiro. Tudo em que eu pensava era dinheiro, dinheiro, dinheiro. Entre a abertura de nosso restaurante e o fracasso de nossa empresa de investimentos, somados aos olhares frios dos amigos e parentes e a infidelidade de meu marido, todas essas coisas me causaram tanta dor e desespero que cheguei ao ponto de querer morrer. Mas, quando pensei nos idosos e nas crianças em casa, desisti de pensar em tirar minha vida. Tempos depois, quando estava dirigindo o táxi, eu sempre tinha dor de cabeça. E mesmo com a pressão arterial chegando a 17, eu não conseguia me fazer parar para descansar.
para obter fama e ganho, e para que os outros me tivessem em alta conta, eu me forçava a continuar ganhando dinheiro apesar de minha doença. Lembrei-me de um colega que um dia estava dirigindo, mas teve um derrame e morreu no dia seguinte. Mas nunca me aconteceu nenhum acidente. Tudo isso foi o cuidado e a proteção de Deus. Eu estava no ponto mais baixo de minha vida. As empresas da família tinham falido. Meu marido havia me traído. Meus amigos e parentes me tratavam com frieza. E até minha mãe só se preocupava com o casamento do neto e estava me ignorando. Todas essas coisas me fizeram ver que, no fim das contas, as pessoas só se importam com dinheiro e benefícios e que, na verdade, não existe essa coisa de afeto de família. Em meio à dor e ao desamparo, a obra de Deus dos últimos dias chegou até mim e ouvi sua voz e voltei para diante dele. Depois de passar por isso, percebi que Deus estava silenciosamente cuidando de mim e me protegendo, e senti seu verdadeiro amor. Na primeira metade de 2022, eu estava desempenhando meus deveres na igreja e preguei ativamente o Evangelho a meus amigos e parentes, levando-os para diante de Deus. Tive uma profunda sensação de satisfação em meu coração. Mais tarde, li as palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: o dinheiro faz o mundo girar é uma filosofia de Satanás. Ela prevalece em meio à humanidade inteira, em cada sociedade humana. Você poderia dizer que é uma tendência. Isso é porque ela foi incutida no coração de cada pessoa que a princípio não aceitava esse dito, mas então o aceitou tacitamente quando entrou em contato com a vida real e começou a sentir que essas palavras eram de fato verdadeiras. Isso não é um processo de Satanás corromper o homem? Talvez as pessoas não tenham o mesmo grau de conhecimento experiencial desse ditado, mas cada qual tem graus diferentes de interpretação e reconhecimento desse dito, baseado em coisas que aconteceram à sua volta e em suas próprias experiências pessoais. Não é esse o caso? Independentemente de quanta experiência alguém tenha com esse dito, qual é o efeito negativo que ele pode ter sobre o coração de alguém? Algo é revelado através do caráter humano das pessoas neste mundo, incluindo cada um de vocês. O que é isso? É o culto ao dinheiro. É difícil remover isso do coração de alguém? É muito difícil. Parece que a corrupção do homem por Satanás é de fato profunda. Satanás usa o dinheiro para tentar as pessoas e as corrompe para que adorem dinheiro e venerem coisas materiais. E como essa adoração do dinheiro se manifesta nas pessoas? Vocês acham que não poderiam sobreviver neste mundo sem nenhum dinheiro? Que mesmo um só dia sem dinheiro seria impossível? O status das pessoas está baseado em quanto dinheiro elas têm, e o mesmo vale para o respeito que exigem. As costas do pobre estão curvadas de vergonha, enquanto os ricos desfrutam do seu status elevado. Eles assumem uma postura ereta e altiva, falam alto e vivem com arrogância. O que esse ditado e essa tendência trazem às pessoas? Não é verdade que muitas pessoas fazem qualquer sacrifício a fim de ganhar dinheiro?
Muitas pessoas não perdem sua dignidade e integridade na busca de mais dinheiro? Muitas pessoas não perdem a oportunidade de desempenhar seu dever e seguir a Deus por causa do dinheiro? Perder a chance de ganharem a verdade e serem salvas não é a maior de todas as perdas para as pessoas? Satanás não é sinistro ao usar esse método e esse ditado para corromper o homem a tal ponto? Esse não é um ardil malicioso? Satanás usa a fama e o ganho para controlar os pensamentos do homem, fazendo as pessoas pensarem em nada além dessas duas coisas. Elas lutam por fama e ganho, passam por dificuldades por fama e ganho, suportam humilhação e carregam fardos pesados por fama e ganho. Sacrificam tudo o que têm por fama e ganho e farão qualquer julgamento ou tomarão qualquer decisão para o bem de fama e ganho. Dessa forma, Satanás coloca grilhões invisíveis nas pessoas e, usando esses grilhões, elas não têm nem a força nem a coragem para se libertar. Elas, sem saber, carregam esses grilhões e caminham penosamente sempre adiante com grande dificuldade. Em prol dessa fama e ganho, a humanidade se afasta de Deus e o trai e se torna cada vez mais perversa. Dessa forma, uma geração após a outra é destruída em meio à fama e ao ganho de Satanás. Olhando agora para as ações de Satanás, seus motivos sinistros não são totalmente detestáveis? Talvez, hoje, vocês ainda não consigam perceber bem os motivos sinistros de Satanás por pensarem que a vida não teria sentido sem fama e ganho. E pensam que, se as pessoas deixarem para trás a fama e o ganho, elas não serão mais capazes de ver o caminho adiante. Não serão mais capazes de ver seus objetivos e seu futuro se tornará escuro, turvo e sombrio. Lentamente, porém, todos vocês reconhecerão um dia que fama e ganho são grilhões imensos que Satanás coloca no homem. Quando esse dia vier, você resistirá completamente ao controle de Satanás e resistirá completamente aos grilhões postos em você por Satanás. Quando chegar a hora em que você desejar libertar-se de todas essas coisas que Satanás incutiu em você, você fará uma ruptura clara com Satanás e odiará verdadeiramente tudo que Satanás trouxe para você. Só então você terá amor e anseio verdadeiro por Deus. As palavras de Deus explicam claramente a raiz do sofrimento humano. As pessoas passam a vida correndo atrás de dinheiro, fama e ganho. Essas coisas são grilhões invisíveis que Satanás coloca nas pessoas, fazendo com que elas busquem cegamente o dinheiro, a fama e o ganho, até o ponto de sacrificarem tudo. Por fim, elas se distanciam de Deus e o traem. Eu havia sido influenciada pelos venenos de Satanás, vivendo de acordo com as opiniões de que dinheiro não é tudo, mas sem ele você não consegue fazer nada. O dinheiro move o mundo e as pessoas devem ter a coragem de lutar por sua dignidade. E fazia do dinheiro, da fama e do ganho o objetivo de minha busca. Desde criança, eu acreditava que, se apenas tivesse dinheiro, poderia ter tudo, andar de cabeça erguida e ser admirada. Para ganhar muito dinheiro e me destacar, eu vendi produtos na rua, dirigi um táxi e trabalhei com vendas.
Depois que me casei, abri um restaurante. Depois de cada fracasso, eu me recusei a desistir. Para economizar dinheiro, contratando um funcionário a menos, até trabalhei no restaurante um dia antes de dar à luz. Quando fui fazer um check-up, o médico disse que meu filho estava com falta de oxigênio e sugeriu que eu fosse ao hospital para receber oxigênio. Mas, para economizar dinheiro, eu não fui. Isso fez com que meu filho nascesse com hipóxia cerebral e tivesse de ser colocado em uma incubadora neonatal. Para ganhar dinheiro, eu me desdobrava todos os dias, de manhã até à noite. Consegui ganhar um dinheiro, mas meu marido me traiu e, por fim, nossa família se desfez e acabei com um corpo cheio de doenças. Eu experienciei pessoalmente como Satanás usou os grilhões invisíveis da fama e do ganho para me controlar, impossibilitando-me de me libertar e fazendo com que eu vivesse em grande sofrimento. Fiquei aterrorizada quando me lembrei daquela época, porque quase perdi minha vida na busca por dinheiro, fama e ganho. Não fossem o cuidado e a proteção de Deus, não sei onde eu teria acabado morrendo. Pensando bem, momentaneamente ganhei a admiração e o respeito dos outros ao buscar dinheiro, fama e ganho. Mas, no final, tudo foi em vão. Se eu continuasse nessa senda, isso só me traria dor sem fim e eu acabaria sendo devorada por Satanás. Essa constatação me deixou um pouco assustada e me dispus a largar dinheiro, fama e ganho e a seguir adequadamente a Deus. Mais tarde, li mais das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: como seres criados, as pessoas deveriam desempenhar seu dever, e somente assim poderão receber a aprovação do Criador. Seres criados vivem sob o domínio do Criador e aceitam tudo que é fornecido por Deus e tudo que vem de Deus. Portanto, deveriam cumprir suas responsabilidades e obrigações. Isso é perfeitamente natural e justificado e foi ordenado por Deus. Isso mostra que, para as pessoas, o desempenho do dever de um ser criado é mais justo, mais lindo e mais nobre do que qualquer outra coisa feita durante a vida na Terra. Nada em meio à humanidade é mais significativo ou digno, e nada traz maior significado e valor para a vida de uma pessoa criada do que desempenhar o dever de um ser criado. Na Terra, somente o grupo de pessoas que verdadeira e sinceramente desempenham o dever de um ser criado é aquele que se submete ao Criador. Esse grupo não segue as tendências mundanas. Ele se submete à liderança e à orientação de Deus. Só ouve as palavras do Criador, aceita as verdades expressadas pelo Criador e vive segundo as palavras do Criador. Esse é o testemunho mais verdadeiro, mais retumbante e é o melhor testemunho de crença em Deus. Um ser criado, ser capaz de cumprir o dever de ser criado, ser capaz de satisfazer o Criador, é a coisa mais linda em meio à humanidade e é algo que deve ser espalhado como uma história a ser louvada por todas as pessoas. Qualquer coisa que o Criador confia aos seres criados deve ser aceita por eles incondicionalmente. Para a humanidade, isso é uma questão de felicidade e privilégio.
e para todos aqueles que são capazes de cumprir o dever de um ser criado, nada é mais belo ou digno de comemoração. É algo positivo. Eu havia sofrido muito na busca por dinheiro, fama e ganho, vivendo em dor e vazio profundos. E até fiquei gravemente doente. Mas foram as palavras de Deus que me fizeram entender a verdade e perceber bem as intenções maliciosas de Satanás de prejudicar as pessoas. Vi o amor e a salvação de Deus para com as pessoas. As palavras de Deus me deram direção, impedindo-me de continuar na senda errada. Vi que as pessoas ao meu redor também estavam vivendo em meio à dor da busca por dinheiro, fama e ganho. E eu queria dar testemunho do amor de Deus e de sua salvação para mim, para que aqueles que estavam passando pelas mesmas coisas que eu passei também pudessem escapar de seu sofrimento e tivessem a oportunidade de aceitar as palavras de Deus e ser salvos por Ele. Um dia, não muito tempo depois, um amigo que já havia trabalhado comigo em um projeto me contatou de repente e disse: reúna seus funcionários novamente e ponha-os para trabalhar. Agora estou ganhando de 200 a 300 mil yuans por ano. Não precisa se preocupar com a empresa, apenas gerencie seu lado das coisas. Você é melhor nos negócios do que eu, por isso certamente ganhará muito dinheiro. Depois de ouvir isso, tive um pouco de inveja e me senti tentada. Quando eu trabalhava em projetos no passado, eu tinha de entrar em contato com as empresas e cuidar dos negócios sozinha. Mas agora eu só precisaria chefiar minha equipe e conseguiria ganhar bastante dinheiro. Pensei inconscientemente. Eles ganham bastante dinheiro todos os meses, portanto, se eu trabalhar com eles, também devo conseguir ganhar muito. Mal consigo pagar as contas e estou endividada até o pescoço no momento. Todos conhecem minha situação. Então, se eu não for em frente com isso, será que todos eles vão zombar de mim e me ridicularizar pelas costas? Mas então pensei, se eu trabalhar com eles em projetos, não poderei crer em Deus e desempenhar meus deveres adequadamente, e correrei o risco de me afastar dele. Pensando naqueles dias dolorosos, eu não queria repetir os mesmos erros. Sentindo-me angustiada e em conflito, orei a Deus. Deus, não quero me afastar de Ti. Por favor, guia-me. Depois de orar, pensei em todos os altos e baixos pelos quais eu já havia passado. Quando eu estava no auge da dor e do desamparo, Deus me agraciou, guiou-me para vir para diante dele e usou suas palavras para me orientar, permitindo-me perceber que a vida de uma pessoa, seja ela pobre ou rica, está toda sob a ordenação de Deus, independentemente de quanta riqueza ela tenha. Isso permitiu que eu ganhasse algum entendimento da soberania de Deus e saísse de minha dor. Tive a sorte de desempenhar meu dever como um ser criado, e isso foi a exaltação e a graça de Deus sobre mim. Se continuasse a buscar dinheiro, fama e ganho, eu estaria deixando de corresponder ao amor de Deus e às suas intenções meticulosas para comigo.
Depois de muita consideração, recusei a oferta do meu amigo. Mais tarde, por mais que tentassem me persuadir, meu coração permaneceu firme. Eu estava decidida a nunca mais deixar Deus para buscar dinheiro, fama e ganho novamente. Queria crer adequadamente em Deus, desempenhar bem meus deveres e retribuir seu amor. Desde então, tenho desempenhado meus deveres na igreja. Graças a Deus.